Olá, Lucélia, Boa noite, tudo bom? tudo Grat- bem? Gratidão pelo convite. E hoje a gente tem aí um belo de um bate-papo, né, Adriana? E bora lá falar um pouquinho, né, sobre esses relacionamentos abusivos. Por que que a maioria das vezes a gente entra numa uma fria dessa, né, sem perceber? O que que acontece com a maioria das pessoas que elas se colocam em situações imperceptíveis na sua vida, como que elas se entregam, né, a isso e levam de forma tão tranquila, tão natural, a ponto de só perceber que tem alguma coisa errada depois de muito tempo. E aproveitando, não me apresentei, mas eu sou a Lucélia Pérez, atuo como psicanalista clínica e terapeuta emocional. Tenho a minha clínica aqui em Manaus, né? Eu faço os atendimentos presenciais em Manaus, mas boa parte dos atendimentos online. Falo que o Brasil todo aí, né? Tem um paciente em cada parte. E quando a Adriana me convidou para falar sobre esse tema, principalmente falar um pouco sobre as pessoas narcisistas, eu achei muito interessante, porque hoje na clínica, muitas pessoas chegam falando sobre: será que eu sou narcisista? Será que eu estou passando por isso? Elas não conseguem identificar. E também trazer um pouquinho da informação para vocês de que quando a gente fala de narcisismo, é claro que num grau mais elevado ele traz muitos transtornos para as pessoas, mas que também levar informação para vocês de que o narcisismo ele faz parte da nossa vida, ele faz parte do nosso desenvolvimento humano. Se não fôssemos um pouquinho narcisistas, não teríamos aí a nossa autoestima, a gente não saberia se valorizar. E é claro que tudo tem um equilíbrio, né? Tem um limite. E esse narcisismo que é saudável para nós, ele está ali presente desde a nossa fase infantil, desde quando a gente é um bebezinho, que a gente não sabe quem somos, né? E como que a gente distingue esse narcisismo primário, que é o natural, é aquela necessidade do bebezinho na amamentação, que a gente fala, né? Aquela necessidade do seio, de estar ali, de ter aquele objeto como satisfação. Mas é para vocês entenderem que faz parte do ser humano a gente desejar, a gente querer, a gente sentir essa necessidade de obter tudo aquilo que vem até nós através da nossa libido, do nosso desejo, porque o narcisismo ele está muito interligado a isso, né? Ao nosso desejo e à nossa libido, a satisfação de receber algo em troca, né, do que a gente quer. Só que com o decorrer dos anos, né, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo e vai aprendendo tudo que está à nossa volta. E esse narcisismo, né, de acordo com o que é vivenciado no nosso dia a dia, aquele ambiente, o que acaba, né, por aumentar ou dificultar ou trazer aqueles traços, né, na personalidade? É o ambiente em que a pessoa vivencia. E aí, quando a gente fala desse ambiente, a gente fala aí um pouco das mães, um pouquinho daquelas mães que querem só tudo para elas, mães centralizadoras, porque o narcisismo, ele começa aí. Aquela mãe que ela quer tudo daquele filho, ela deseja tudo e ao mesmo tempo que ela deseja tudo daquele filho, ela não sabe valorizar tudo que aquela criança está fazendo. Então é aquela mãe que vai chegar no filho e vai falar assim: você não é perfeito, você não tirou nota boas na escola, você não fez aquilo direito, você não está me obedecendo. Ou é aquela mãe que vai, né, buscar tudo o que ela deseja. Você precisa fazer isso por mim, você precisa fazer tudo, porque eu dei a luz a você.
Eu abri mão de muita coisa por você, então hoje eu quero tudo em troca. É aquela mãe que ela não vai pensar. E aí, com todo esse processo, né, a gente, como seres humanos que somos, vamos recalcando, introjetando todo aquele sentimento dentro de nós, e o que acaba levando, muitas vezes, a ter esse comportamento, esse transtorno de personalidade, onde a gente se coloca num lugar no mundo que somos só nós, eu sou perfeito, eu sou melhor que todo mundo, eu quero mais que todo mundo. Uma pessoa narcisista, ela não tem empatia, ela não tem amor ao próximo, né? Ela pensa só nela. São pessoas que julgam o outro como inferiores. E a que ponto? Se você quiser ficar próximo a mim, você tem que fazer tudo por mim. E aí são aquelas pessoas invejosas, que quando você tem alguma coisa que elas não têm, elas se sentem totalmente mal. São pessoas que querem tudo que você tem, principalmente financeiro. Elas não admitem você ser melhor do que ela financeiramente. Elas não admitem que você seja mais bonito do que elas. São pessoas que elas estão ali, né, o tempo todo tentando manipular uma situação. E quando a gente fala de narcisista, a gente não fala assim de marido narcisista, namorado, mãe, primo, amigo. Não, o narcisista ele é único. Então se engloba todas essas personalidades, a todas essas pessoas que estão presentes na nossa rotina, no nosso dia a dia. E assim, o narcisista ele tem muito. Infelizmente é o que mais se encontra. E o porquê que a gente acaba se deixando levar por um relacionamento assim, né? Que a gente fala, né? Principalmente na psicologia, disse que os narcisistas são pessoas carentes. Esse início é mais para as pessoas entenderem como que funciona aí, né? A cabeça de uma pessoa que manipula um relacionamento, né? E para elas entenderem que essa manipulação de relacionamento não necessariamente precisa ser um relacionamento afetivo, né? Um casamento, com um namorado. É entender que os narcisistas eles podem estar ao nosso lado, pode ser nossa mãe, pode ser nosso pai, pode ser primos, amigos de escola, né? Eles estão ali à nossa volta, né? Ao nosso entorno. E para isso, é claro que a gente vai trazer alguns casos, né, Adriana? Alguns eventos, alguns pacientes, claro, né, que a gente fala em cima dos fatos, mas respeitando, claro, toda essa. Sendo discretos, né? Não divulgando, mas mostrar que o que acontece com eles pode acontecer com muita gente. É bom a gente falar um pouco sobre esse assunto, principalmente no mês, né? No mês das mulheres, mês aí, o Dia Internacional da Mulher. Eu sei que eu te agradeço muito por ter aceito, né, o convite, estar aqui com a gente. Eu que agradeço. As mulheres, por que veio esse assunto assim para eu falar? Nós, mulheres, a gente enfrenta alguns desafios na vida que a gente precisa ser boa mulher, boa esposa, andar impecável, né? A gente tem muita cobrança da sociedade. A gente tem a cobrança de se o relacionamento não deu certo, foi a mulher. Então, a gente ainda também tem muitas, né? Nem todas. Agora a gente já está mudando muito essa visão de bodas. Então, tem gente que coleciona bodas, né? Não estou falando que todo mundo tem que separar, pelo amor de Deus, mas tem gente que vive um relacionamento abusivo por conta de bodas. O que os outros vão falar? Então, passa por situações que acham que é a culpada. Então, nós mulheres, né, nós temos muita cobrança, autocobrança também. Então, quando vai amadurecendo, então assim, a gente tudo tem um programa, né? A mulher, ela tem, eu lembro, eu sou da época que a mulher ela tinha que casar até os 25 anos, não
Ficava velha. Aí, era velha, né? Era mal vista. As mulheres até os 30 anos, se não casar, vai ficar encalhada para titia, e ninguém quer, tem que pegar o primeiro e olha lá. Depois passa a questão, e casou, tem que engravidar, né? E não engravidou, né? Tem todo esse aspecto. E aí, depois que passa tudo, aí ou casou, ou teve, né? Teve uma separação, aí a mulher fala, eu não consigo ficar sozinha, né? Como que eu vou lidar com a situação da minha vida? E às vezes a mulher, ela tem o trabalho dela, ela tem a vida dela, ela tem tudo ali, mas ela mesma se sente incapaz. Eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida e de outras vidas de outras mulheres clientes queridas, que às vezes a gente faz um trabalho, né, com a terapia, conversa terapêutica e outros tipos de terapia, e aí a gente percebe na conversa com essa mulher que ela tem medo de quê? Mas aí, conversando um pouco mais, a educação, como que foi a educação dessa mulher nessa família? Será que ela não teve um relacionamento abusivo, já começou ali dentro da família dela, do seio familiar? Será que ela não conviveu com algum tipo de abuso, que pode ser um narcisista, que aí você vai falar um pouco mais sobre esses graus, né? Será que a mãe dela não era um narcisista, ou os irmãos? Será que ela tinha, desde de criança ali, será que ela tinha voz ativa? Será que deram voz a ela para falar? Por isso, aí eu não estou culpando a família, né? Aí vem a psicanálise, vem todos os tipos de terapia integrativa, a psicanálise também entrando ali no ponto, né, dessa questão para a pessoa se entender. Por isso que é interessante fazer uma terapia, uma autoanálise, se estudar, né? Algumas coisas na minha vida aconteceu e eu sou muito grata a cada desafio. A gente tem que ser grata a todos os desafios na vida da gente, porque são nos desafios que a gente que tem aquela puxada de orelha, porque quando está tudo muito bem, né? A gente tem até que desconfiar, eu diria, né? Porque se acomoda também, se acomoda demais. A gente não, né? Agora, quando acontecem esses desafios, é um momento que a gente precisa também, a gente não pode falar assim, poxa, por que acontece isso comigo? Quando a gente cai no vitimismo, no colégio, nas amizades, na família, né? No namoro, no casamento, né? Então, o que a gente precisa, o intuito dessa live que eu te convidei, que veio assim para a gente conversar, uma pessoa muito entendida do assunto que é você, porque assim, agora eu estou entendendo, e eu já caí em cada cilada, eu falei, eu falo para mim, sabe, meu Deus, como, né? E estudando, fazendo esses cursos, né? Que a gente vai de terapia integrativa, a gente vai assimilando as coisas. E já tive abusos também no trabalho, não é de abusos da pessoa cantar também, tive, né? Mas também pode entrar nessa questão também, né? Porque o abuso pode vir de qualquer forma, né? O chefe, ele vai ali, ele faz já aconteceu algumas vezes, não uma vez só, várias vezes, de um chefe me cantar, me propor algumas coisas. Na época eu estava até casada, né? Sim. Me propor algumas coisas, e aí veio aquela insinuação, se você não falou. É porque eles não falam, né? Não, doutora, só gesticula. Né? Ele só insinua, ele fala, né, de um jeito. Então, eu fiquei numa coisa que me fez uma proposta de eu ser amante dessa pessoa, né? Numa instituição muito renomada, né? Não vou falar nem qual cidade que é, porque o bom que eu posso falar, porque eu já trabalhei em várias cidades, sim, hospitais, então.
Mas aí eu ficava. E me deu um prazo para eu responder a ele, Você sabe? Me deu um percebe o prazo. quanto que essa pessoa foi sedutora e encantadora nesse processo todo? O quanto Sim, ela foi não. trabalhando ali naquela base, percebendo. E é uma pessoa bonita. Aí Sim, aproveita a beleza, o dinheiro, né? O status, né? Que a gente vai falar sobre isso. sim, E o status também de ser chefe. E me deu um prazo. Você tem tantos dias para você me dar resposta. Eu pensei, eu falei na época para o meu marido, sabe? Joguei aberto, eu falei, e agora, né? Depois eu peguei e falei assim: quer saber de uma coisa? Se tiver que perder o emprego, eu vou perder, mas eu não vou perder a linha. É meu, né? Eu não vou aceitar sim. isso. Mas eu senti encurralada. Mas por que, que a gente sente essa situação de encurralado? Porque a gente sempre se culpa, a gente sempre se penitencia, né? Então, algum limite a gente tem que dar. E olha que eu sempre dei limite, né? Talvez Sim. eu fui interessante porque eu nunca dei brecha, né? Então, era Aham. uma coisa instigante ali. Aí eu peguei e falei com ele, nossa, mas eu gosto tanto do senhor, mas eu considero tanto o senhor. Aí eu comecei a elogiar essa pessoa e realmente eu considero ele muito um profissional muito bom até hoje, sabe? E eu falei Sim. com ele assim, e eu acho a sua esposa linda. Nossa, ela é linda. Aí ele falou assim, mas eu não estou falando dela. Eu falei, mas onde que eu quero chegar é o seguinte, eu não quero destruir família nenhuma e nem a minha. E se essa situação eu tiver que sair do meu trabalho para, né, por isso, eu saio numa boa, mas eu não quero destruir nem a minha amizade que eu tenho com o senhor, não, a minha admiração que eu tenho com o senhor, que É. era muito mais velho do que eu, e nem o casamento, nem o do senhor, nem do meu, né? Menina, mas aí ele pegou e pediu desculpa e não, morre o assunto. Eu falei, não, se quiser me mandar embora, pode mandar, pode ficar tranquilo, que ninguém vai ficar. Agora estou eu aqui falando, mas não estou falando o nome, né? Estou dando um exemplo. Mas aí tudo bem, ficou por aí, não perdi o emprego, né? Continuei lá e a minha integridade também intacta, né? Sim, Mas mas quantas mulheres não ficam. Eu me senti encurralada, né? Quantas mulheres, às vezes, até aceitam alguma situação, que aí não vou nem distinguir se é caráter, se é. Não sei, né? Então, assim, quantas mulheres acabam submetendo alguma coisa, pode ser até com um parceiro também, com o marido, exato. submetendo alguma coisa com medo de perder algo, né? Porque a pessoa, ela sempre, igual você estava falando, que a pessoa, ela sempre se acha ali, né? Interessante. Olha o que você vai perder, né? Olha que exatamente. Mas Você, você sabe que a mulher, né? Ela, isso a gente fala, essa postura, essa posição da mulher, né? De ser, de querer fazer as coisas fora, de querer se mostrar e de se submeter a tudo, né? Tá muito ligado lá naquele nosso passado, naquela Revolução Francesa, e que esse sair, esse se mostrar, ele se deu depois, né, que a gente fala da Revolução Industrial, veio depois da Segunda Guerra Mundial, onde teve a oportunidade de iniciar no mercado de trabalho, né, de mostrar, não, nós somos capazes de colocar e fazer a mesma coisa que um homem faz, mas com aquela condição de ficar ali, aceitar tudo o que é falado, tudo o que é dado, de boca fechada, aceitar qualquer situação. Então, muitas mulheres, por conta, né, desse processo antropológico, né, de tudo aquilo que foi aprendido, o que foi nos introjetado naquela sociedade, né, na nossa moral ali, qual que é o papel da mulher na sociedade? Antigamente, o papel da mulher na sociedade era de ser mãe, era de aturar, de aceitar tudo o que acontecia, né? Tudo que era proposto ali. E aí, quando você fala quantas mulheres que
que estão casadas, que ficaram casadas apenas pelas bodas, por ter assumido um compromisso. Eu conheci várias mulheres idosas, eu ali era pequena, eu lembro que a gente, né, a gente é muito atenta quando é criança, e isso me veio, né? Você entrou com essa fala, eu falei assim, nossa, veio na minha memória assim, como se eu estivesse vendo as amigas que a minha mãe Desquitada, você tinha. lembra? Era desquitada. Mulher desquitada era uma coisa. Era vergonhoso. Nossa, você imagina? Então, assim, muitas mulheres ainda viviam relacionamentos dormindo em camas separadas, aceitando traição do marido ou o marido da mulher, mas era tudo escondido, mas tinha que manter aquela aparência, né? Porque a visão, né? A postura da mulher, ela nunca pôde ser, né, inferior, porque é muito fácil, né, degradar a imagem feminina. E até hoje ainda se sofre, né, por conta disso. E como, assim, quando a gente fala de contemporaneidade, né, da nossa atualidade, o que a gente está vivenciando agora nesse século XXI, é essa exposição, essa mudança que tudo pode, tudo se faz, né? Tanto do homem quanto da mulher, né? A gente até fala aí de bissexualidade, é tudo tão comum agora que a gente chega a estranhar quando a gente tem, né, uma criação um pouco mais rígida, uma criação onde, né, a gente tem padrões a serem seguidos, mas aquela posição, aquela postura de ter que aceitar certas situações ainda está muito presente. Isso ainda é uma coisa que eu acredito que está muito distante de mudar essa situação aí no nosso universo feminino. Sim, né? porque nós mesmos, a maioria das mulheres, condena outras mulheres. Condenamos. Os homens até apoiam um ao outro, mas as mulheres, não, elas apoiam os homens, né? Por exemplo, eu coloquei essa chamada lá no Instagram, aí também tem uma amiga, não sei se ela está aqui ou depois ela vai assistir, ela mandou, porque eu coloquei assim, a primeira chamada, você já foi vítima de narcisista? Olha, eu fiquei assim espantada com a quantidade de gente que mandou mensagem para mim inbox, aí falando que sim, né? Que eu fiz uma enquete também, né? E 100%, né, das pessoas que responderam, quer dizer, todas as pessoas que responderam a enquete foram vítimas, né? Então, essa minha colega, né, que a gente é amiga desde criança, de adolescente, né, no mesmo bairro e tudo. Ela estava falando, não vou falar o nome, então não tem problema. Ela pegou e falou, eu já fui vítima, meu último relacionamento, meu marido, meu ex-marido, ele me deixava muito insegura, aí ele falava que eu era ciumenta, sabe? E ele falava assim, você acha que alguém vai querer você? Você acha que você já está velha, você tem que, tipo assim, você tem que me aguentar mesmo, né? E tudo para ele, o que ela fazia estava ruim, era pouco, ela tinha que fazer mais. Então ela se desdobrava para fazer o dela e o dele, né? Porque na verdade era isso. Porque acho que parceria é uma divisão, né? Exato. É lógico, né? É companheirismo, né? O apoio, o casamento é isso. Mas aí o narcisista ele faz um pouquinho, depois ele pega e fala, mas não fala, né? Mas ele sempre insinua, e aí a mulher fica com todas as responsabilidades, por exemplo, a responsabilidade de casa, as responsabilidades dos filhos e a responsabilidade também de ajudar a colocar dinheiro em casa, né? Então, quer dizer, trabalha. Aí, quer dizer, os dois trabalham, os dois têm o filho ali, né? E a casa fica para a mulher. E aí, de vez em quando, aí o marido, né? Eu já estou generalizando, estou falando só dessa questão, né? Dessa situação. Aí o marido, ele vai lá, faz alguma coisa, faz uma comida, tipo assim, no final de semana e tudo. E aí
E no dia de semana, quem faz tudo é a mulher, e a pessoa só chega do trabalho, fica no sofá, né? Toma um banho, fica no sofá, a mulher trabalha, ainda depois do trabalho ainda tem que fazer tudo, e ainda tá ruim, né? Então, assim, e a mulher acha que ela não dá conta. Aí depois, ainda à noite, ainda quer namorar. Poxa, mas você está desinteressante, né? Você não se cuida. Mas que horas que essa mulher vai se cuidar, né? Não, e ainda tem um fato importante, Adriana, que essa pessoa, né, além de ver a esposa fazendo tudo isso, chega até ela, né, exigindo com as exigências e fala que, mas sou eu que trabalho, sou eu que faço tudo, sou eu que cuido da. Ele se coloca na postura do maioral, de ter um melhor emprego, de ter que passa mais estresse. Não, mas o meu trabalho é estressante demais. O que eu faço é demais e você é o de menos. Então, cuidar da casa, fazer alguma coisa aqui, outra ali, ter que trabalhar fora, porque se você não trabalhar fora, você também não tem as suas coisas. O que você está fazendo? Eu faço mais que você. Aí vem aquele negócio, né? Aí você, na sua postura ali, será que é isso mesmo? Será que realmente eu sou essa pessoa que tem um trabalho mais ou menos, né? Já que eu tenho que cuidar da casa, é tão simples, né? Eu já fiz isso tantos anos, né? Eu faço isso de olho fechado e ele que está cansado realmente, eu sou de ferro? Você começa a ter um sentimento de culpa. Você começa a se sentir culpada até pelo que você não fez, pelo que você está faltando. O que ele fez, você se sente culpada, ele fez isso porque eu deixei de fazer porque você isso. Deixou de Ele fazer. buscou outra mulher na rua porque eu deixei de fazer isso. Eu estava esgotada. Por que eu estava esgotada? Eu tenho que. Por que outras mulheres conseguem? Achando que a outra mulher também consegue, né? Também Então, consegue, né? cada situação ali, cada ambiente no lar ali da pessoa, cada família tem uma realidade. Tem homem que consegue dar tudo ali, suprir todas as necessidades ali da família e tudo, e a mulher, aí ele pega e fala, não, eu não quero que você trabalhe, né? Tudo bem, é menos uma responsabilidade. Não quer que trabalhe, vai cuidar da casa, paga ali uma pessoa para trabalhar na casa também, né? Mas isso é raro, né? É raro, é raro. Na situação atual no Brasil, não sei em Portugal como é que é, mas a gente, e geralmente é uma situação rara de acontecer de uma pessoa antigamente, porque aí eles jogam assim, mas vocês não queriam direitos iguais? A gente quer direito igual, de respeito, De respeito, né? Porque exatamente. antigamente, né, muito antigamente, né, os homens, na época de casamento arranjado também, ainda existe ainda alguns países, Existe, né? Sim, tem muitas culturas, né, que levam em consideração que tanto a de alegria casamento arranjado, né, e é casamento com mais de uma mulher. exato, o povo cigano, o pessoal, os árabes, né? Então Exato. tem essas coisas que a gente vê ainda. Mas antigamente até hoje, né? Nessas culturas, quando nasce um homem, há diferença quando nasce um homem e quando nasce uma mulher, né? Até aqui no Brasil. Então, assim, tem isso também. É direitos iguais. Por exemplo, quando eu fui. Isso daí é uma criação, eu não culpo ninguém, não culpo os meus pais, porque também foi criação de geração em geração. Mas, por exemplo, os meninos, quando nascem, são ali crianças ali, a responsabilidade deles é estudar e brincar, né? Uhum. A responsabilidade da menina é estudar, arrumar casa, ter ali, já começar ali, brincar de Aprender a fazer casinha, comida, aprender a passar fazer comida. roupa, cuidar E as brincadeiras nossas era brincar de casinha, de fazer casinha. comidinha, né? Exato. Cuidar. É bem assim, até eu vivenciei Eu isso. também. Eu não estou falando dessa coisa, eu não tenho essa coisa de feminismo, não, eu sei que cada um, eu entendo que cada um tem o seu papel
né, na sociedade, os direitos iguais que geralmente as pessoas de partidos, né, questão política, começa a colocar muita coisa que não tem nada a ver. Então, assim, tem uma realidade, sim, que a mulher ela tem uma limitação e o homem também tem a sua limitação, mas os direitos iguais, quando a gente fala em direitos iguais, são direitos idênticos, né? Eu esqueci o nome da palavra, que quando a gente, por exemplo, uma pessoa especial, ela também tem direitos iguais. Só que os direitos iguais, eu esqueci a palavra mesmo, sabe? Que tem as diferenças, né? Por exemplo, uma pessoa que é deficiente, ele tem o direito de ter um espaço ali para colocar a sua cadeira, um cadeirante, por exemplo. São direitos, né? Todo mundo tem o direito ali, né? Então, o homem tem o seu papel de suprir as necessidades, de acolher, né, a família ou lá, e a mulher de nutrir. Mas quando essas questões, elas parece que muito, não é guerra dos sexos aqui, né? Mas assim, eu estou falando assim, que é na questão do narcisista homem numa situação com a mulher. Ele joga toda a bomba para a mulher. Não, então, você não estava lutando, vocês mulheres não estavam lutando por direitos iguais? Então, assim, eu estou aqui, estou fazendo o meu papel, eu não estou querendo direitos iguais, quem está querendo direitos iguais é você. Então, vamos lá, a gente vai dividir tudo, mas a responsabilidade toda é sua, né? Então, hoje a gente estava até conversando uma coisa interessante que você falou sobre o narcisista. Ele transfere o papel da esposa para a mãe. Não teve uma coisa que você falou sobre isso? Que tem aquela Na necessidade. verdade, ele vê muitas vezes a esposa como mãe, né? Sim. Às vezes Ele até vê, confunde a gente com mãe. Ao invés de às vezes, falar amor, fala confunde. mãe, né? Tem muito disso porque é, sem se perceber, você se relaciona com pessoas que têm as mesmas características do seu pai e da sua mãe. Isso é Sim. fato de ter alguma semelhança, né? E principalmente, né, quando se existem as mães narcisistas, de certa forma, aquela criança, ela acostumou com aquele jeito que a mãe tratou ela, né? Se foi uma mãe egocêntrica, uma mãe que buscou tudo, ou se foi uma mãe que paparicou tudo, né? Porque a gente fala que existem vários tipos de narcisistas, mas o objetivo principal de todos é o seu bem-estar, né? É prover para você mesmo, é você obter tudo o que você deseja. Então, assim, você vai tratar aquele filho da mesma forma que você gostaria de ser tratado como uma rainha. Ele pode ser uma criança, mas você vai exigir dele, você vai obrigar ele a te servir, né? E quando essa criança não te serve, ele acaba sendo imprestável. Da mesma forma que um adulto, né? Ele te seduz, ele faz tudo que precisa, mas a partir do momento que você fica vivo ali naquela situação, que você percebe que tô sendo abusada, tá acontecendo alguma coisa aqui que não é normal em um relacionamento. Essa pessoa, ela começa a te tratar mal. Ela vai começar a te tratar mal, ela vai sair daquele plumo, né? Ele sai do plumo e vai fazer de você a pior pessoa do mundo. Mas se de repente ele cai naquela realidade e fala assim, não, a minha situação não está tão favorável assim, eu preciso dar um passinho para trás. Ele vai dar esse passinho para trás e aí ele vai começar a te reerguer de novo. Essa mãe, ela faz a mesma coisa com o filho. Ela abusa do filho, ela chega para o filho, vamos lá, uma Bate a sopra, situação né? bate a sopra, exatamente. É aquela pessoa que vai e fala: você é um inútil, você é um incapaz, você não consegue nem estudar para a prova, nem tirar uma nota boa, você não faz nada direito, não sei o quê. Aí essa criança ela fica tão transtornada que ela vai e não vive mais. Ela senta na mesa,
Natal, Ano Novo, festa em família, Dia das Mães, não pode ter feriado, pode ter férias, pode ter o que for. Ela vai sentar ali naquela mesa e vai se obrigar a tirar as notas que aquela mãe exigiu. E aí ele vai entregar, né, aquilo ali, olha aqui, mãe, agora eu fiz o que você pediu. Tá aqui. E também não tá bom. E nunca Mas vai não estar tá bom. bom. Nunca vai estar bom. Não Porque vai fala estar assim, bom. é a sua obrigação. É a Né? sua Nem vai dar. obrigação. Né? Só que se é uma mãe que também tem problemas, né, de afeto, de afetividade, né? Porque quando a gente fala de mães narcisistas, provavelmente ela tem uma mãe que foi narcisista com ela. É isso que eu ia te perguntar, se passa, se é como se fosse, é uma doença isso, né? É uma patologia, é como se né? fosse, eu sei que não, mas assim, é como se for, como que isso passa, né? Como que a educação ela passa de berço, né? De mãe para filho, de pai para filho, é como se fosse uma doença, como é que fala, gente? Nossa, tá faltando as palavras. São os atos falhos, hein, Adriana? Tô lembrando do podcast lá com o Guilherme Jung, que ele está aqui também, né? Uhum. Mas isso, a gente. É isso que eu estava querendo perguntar para você sobre isso, né, que você passou, e quais são os tipos de narcisistas. Depois eu vou entrar também com outros casos clínicos também de outras pessoas que passaram para mim. Mas assim, como que passa, né? Dentro da psicanálise, a gente fala que a nossa vida toda ela é influenciada desde do colo ali, né? Do bebezinho. E não só a forma que aquela mãe, né, nos acolhe quando a gente é bebê, mas também como todo um contexto geral, né? Depois de Freud vieram muitos outros teóricos, principalmente quando a gente fala de criança, né, da psicanálise infantil, a gente fala muito sobre o Winnicott, que ele estudou, né, bem a fundo o desenvolvimento infantil, o que aquela criança consegue perceber, né, ao longo da sua vida. E assim, se uma criança tem uma mãe centralizadora, uma mãe atípica, ela vai introjetar aquele sentimento dentro dela, ela vai ser uma criança que vai ter uma ruptura dela com aquele ambiente que ela está convivendo. Então, essa criança, tudo que a gente rompe, né? Tudo que é de ruim, que a gente cliva ali dentro da gente, de certa forma, lá na nossa fase adulta, vai nos influenciar. Então, é esse ambiente em que a gente vivencia que nos proporciona, muitas vezes, algum transtorno de personalidade. Então, por isso que vem, né, quando a gente fala da antropologia, vem lá dos nossos bisavós, tataravós, aí vem para os avós, para a mãe, porque eles acharam que dessa forma foi, né, a forma correta de se criar o nosso filho. E a gente aprende, né? É tudo ensinado, né? A gente não tem, nós não somos nós mesmos. Nós somos o que a nossa mãe fez da gente. Então, assim, a psicanálise, ela veio, né? Quando a gente fala do autoconhecimento, dessa busca de se conhecer, é exatamente naquele momento que você para pensar na sua vida, por que eu estou agindo desse jeito? Por que eu, de repente, escolhi uma profissão, mas eu não gosto dela? Eu não sou isso. Por que eu aturo um relacionamento abusivo? Por quê? Porque aquilo já foi introjetado dentro de você lá atrás. Então, quando você entra nesse processo da busca do autoconhecimento, a gente fala, né, que você se transforma, você vira uma outra pessoa. Sim. E quando você se transforma em uma outra pessoa, começam a também, né, a ter aquela ruptura, a gente começa a cortar vínculos com pessoas que aqueles já não são nós, mais... né? Que a gente acha que é laço, e na verdade, laços. é um emaranhado de nó. É um emaranhado de nós. E então,
a psicanálise e todos os tipos de terapias, a leitura também, que aí tem gente que já desfaz também, leitura de autoajuda, mas qualquer tipo de leitura é um conhecimento. E quando a gente busca o conhecimento, a gente traz esse entendimento, a ficha vai caindo aos poucos, né? E aí vem a questão do também, né? Você falou da psicanálise, que é importantíssimo, mas uma coisa ela puxa a outra. A terapia holística também ela é bem interessante para a gente trabalhar o perdão, né? Essa questão de não ter raiva da pessoa. Poxa, então eu aprendi, eu sou narcisista porque minha mãe é, né? Não, o importante, interessante a gente conversar sobre isso, que tem muita gente que é narcisista e não sabe, e tem muita gente que lida com vários narcisistas. Eu já estou contando aqui um monte, né? Então, assim, a gente lida com vários narcisistas e a gente não sabe como lidar com elas, né? Então, o importante é a gente entender, ter esse conhecimento e perdoar, mas limitar, a gente começar a se respeitar, né? Porque às vezes nós, independente de ser mulher, se é homem, a gente tem muita dificuldade de se amar mesmo. Se amar, porque a gente se culpa, eu tô sendo egoísta, eu não tô sendo legal. E né? Você então, sabe, Adriana, que esse processo de se culpar, será que eu também não sou narcisista a ponto de estar, né, me colocando numa posição de fragilidade para manipular o outro de vitimismo? Porque o vitimismo faz parte disso também. Muito eu me colocar nessa posição de vítima para poder manipular o outro que está do meu lado. De repente, né? Para o outro se sentir culpado. Se sentir culpado, exato. Então, né? Eu já estou colocando mais uma na lista aí que eu estou lidando. Então, assim, a gente... eu acho que também a internet ela é muito boa para isso. Sim. Né? Para esse conhecimento. Mas também ela adoece. Você concorda? Hoje eu falo muito, né, que a internet ela é uma bênção na nossa vida, porque, ó, por exemplo, eu tô aqui em Manaus. E eu tô aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Olha só. E tem muita gente em Portugal. Portugal, olha aí que bênção, né? Como que facilitou a nossa vida. Falando aí, gente, onde que vocês são? O Guilherme tá lá. Coloca aí. O Guilherme tá no Santa Catarina, Santa né? Catarina. A Laura está em Portugal. O que a gente fala, né, sobre o excesso de informação, que essa era digital, ela é maravilhosa porque ela trouxe inúmeras possibilidades para a gente. Mas, por outro lado, ela nos adoeceu mais, né? A gente tem um excesso de informação tão grande que... Tanto que existe a síndrome do pensamento acelerado, né? Isso já é fato que existe uma síndrome, né? Que quanto mais a gente consome informação, mais lixo, né, a gente coloca ali dentro da nossa cabeça, da nossa mente. E o que acontece? As pessoas se autodiagnosticarem, né? E esse autodiagnóstico, ele não vem somente assim, será que eu sou narcisista? Não, aí a gente fala de doenças como o TDAH, como depressão, como ansiedade, a melancolia, né? Alguma coisa mais profunda, um transtorno obsessivo compulsivo. Será que eu tenho toque? Será que eu tenho algum problema com a alimentação? Mas assim, o que é mais famoso hoje, né? E assim que eu digo que as pessoas elas abusam do transtorno da ansiedade generalizada, que acaba o quê? Afastando muita gente do trabalho, porque eu tenho ansiedade, né? E muita gente também não leva em consideração de que todos nós somos ansiosos. Sim. A ansiedade faz parte do ser humano no nosso desenvolvimento, né? E muita gente acha assim, não, mas você é psicólogo, você
ou psicanalista, né? Porque você não é psicólogo. A gente vai até falar um pouco da diferença Sim. de psicólogo para psicanalista. Foi muito bom eu ter falado isso. Uhum. Você é psicanalista, você não pode ter ansiedade. Você, Adriana, é terapeuta holística, você não pode ter ansiedade, porque às vezes eu te falei que às vezes eu Piorou ainda, unha, você é, né? você é uma terapeuta holística, você está Terapeuta ligada ali, ó, com o universo, on, você tem que estar on o tempo todo, porque quem exatamente. permitiu você de ser ansiosa? Exatamente, mas aí que tá. Nós viramos terapeutas por alguma coisa que a gente quis trabalhar, porque algo não estava, né? Não estava bem para a gente entender, Com né? certeza. Mas as pessoas, nós somos humanos, né? Então Somos isso que é humanos. legal, né? Nós não somos robôs, né? Se você quiser, pode falar. Eu te perguntei sobre a diferença do psicanalista e o do psicólogo, mas eu também quero saber também dos tipos de narcisismo. narcisismo. Então, só para fechar o assunto da internet, né, desse excesso de informação que as pessoas têm, né, levado para si mesma, é que elas acabam exagerando no seu autodiagnóstico. Então, elas acham que têm problemas, que estão passando por situações diversas, vão ali. Será que eu estou passando isso? Será que eu sou um psicótico? Será que eu sou um esquizofrênico? Será que eu tenho uma paranoia aqui na minha mente? Ela vai ali, nossa, mas eu acho que eu não consigo fazer nada, então eu tenho TDAH, com certeza eu tenho TDAH. Mas aqui a gente vai estudando isso, a gente acha que a gente tem tudo isso, né? Sim, igual mas o TDAH. Hoje eu estava até brincando. acham. O TDAH virou moda. O TDAH virou moda. Todo eu esqueci um pouquinho, eu falei, eu acho que eu estou com TDAH. Por quê? Porque é muito simples, né? A pessoa chegar e se diagnosticar. E por que hoje as pessoas estão fazendo isso? Como forma de se desculpar, de dar desculpa para problemas, para não se responsabilizar pelos seus atos. Exato. Como se isso eliminasse, como se isso né, fosse eliminar aquela responsabilidade que ela tem diante de um trabalho, diante de um relacionamento, da família. Muito Por que, bom. que você deixou de fazer isso? Porque eu tenho depressão, eu estou depressiva, então eu não vou fazer mais nada. Eu não vou trabalhar, não vou cuidar da casa, não, hoje eu estou depressiva. E aí agora... Às vezes nem gosta de fazer nada mesmo, aí já tem a desculpa. E outra coisa, muito bom você ter falado nisso, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o amor que a gente tem aos nossos defeitos, às nossas falhas e doenças, né? Sim. Porque tem gente que fala assim, ai, meu joanete, ai, minha dor no joelho, ai, minha dor lombar, minha, sabe? Aquela coisa assim que já puxou pro coração, né? É meu, eu não quero, ninguém tasca. É meu, eu não quero curar. Esse sintoma é só meu, de mais ninguém. Quando tem um paciente, né, que está em tratamento comigo, a primeira coisa que eu pergunto é assim, você está querendo mesmo se curar? Qual que é o seu propósito nesse tratamento? Porque muita gente, ela faz o tratamento, porque muita gente fala assim, vai lá, faz um tratamento. Mas você está mesmo disposta a se curar, né? Porque o diagnóstico de você descobrir ali que você tem, né, para você se conformar, eu tenho isso, é por isso. Ufa, agora beleza. Mas este é um dos principais motivos das pessoas procurarem, às vezes, nem um terapeuta, mas já vai direto para um psiquiatra. Por quê? Porque ela quer ser medicada. Remédio. Ela quer ser medicada, né? Quer remédio e o atestado lá para o trabalho. Para o INSS, para se afastar. Já se afasta, já nem pega os dias ali, os 15 dias. Não, já vou me afastar porque eu tenho problema. É verdade. Isso daí é o que mais acontece, né? E aí, entrando nesse negócio de atestado, de medicação, né? Vamos falar um pouquinho dessa diferença entre o psicólogo, o psicanalista, né? O psiquiatra. E já que a gente está falando de medicação, é aquele exemplo que eu até te dei, Adriana, que eu acho que é o mais simples das pessoas entenderem, que começa ali, né? Eu chego, de repente, um médico com um sintoma de dor de cabeça, e esse médico, ele vai e ele me receita um medicamento para essa dor de cabeça.
e passa alguns dias, né? Essa dor de cabeça ela se transforma numa dor de estômago. Eu volto lá naquele médico e tomo, falo para ele: olha, doutora, a dor de cabeça passou, mas agora eu tô com dor de estômago. E aí? Ele vai e passa um medicamento para o estômago. E tudo bem, você deixa de lado, né? Você começa a conviver com esse monte de dor e fica muito fácil, né? Simplesmente eu vou lá no médico e ele só vai mudando o medicamento para aquela dor em específica, né? E aí, comparando com o psicanalista, né? Eu vou naquele médico em específico, um neurologista, alguma coisa, eu estou com dor de cabeça. Aquele médico ele vai investigar qual o motivo dessa dor de cabeça. E é assim que o psicanalista faz. A gente vai tratar o problema, o sintoma direto na raiz. A gente não vai tratar só aquele sintoma em específico, né? Fazer com que você trabalhe sobre ele, com que você consiga mudar, né, o seu comportamento, né, através do TCC, que é uma técnica muito utilizada pelos psicólogos. A terapia psicanalítica, ela vai agir direto lá, na raiz do problema, né? Vamos investigar o que está causando todos aqueles sintomas, né? Porque a gente sabe que tudo é emocional. Tudo vem, né, das emoções, tudo tá ali interligado com o seu passado, com aquela sua criança ferida, né, que você carrega ela até na fase adulta. E claro, né, como eu até comentei, não sei se são todos os profissionais, mas eu sempre procuro levar um paciente a se conhecer também, não só na mente sobre o seu passado, mas buscar, né, realmente estar bem com ele fisicamente, né? A gente costuma, eu costumo, né, solicitar exames para esse paciente, né, fazer um check-up, falo sobre a nutrição, sobre a alimentação, se essa pessoa ela pratica algum esporte, né, se ela tem uma vida ativa, porque o objetivo é descartar qualquer problema físico realmente e tratar naquela raiz e só em caso extremo encaminhar para um psiquiatra para que ele seja medicado. Após toda essa análise, todo esse preparo com esse paciente, né, dessa conversa, aí sim, se ele realmente tiver algum sintoma que demande o uso da medicação, aí eu tenho, né, as parcerias com os psiquiatras e é feito esse encaminhamento e o trabalho sempre é em conjunto. Nunca um paciente ele vai só passar por um psiquiatra, até mesmo porque a medicação ela vai servir o quê? Para manter o equilíbrio, né, nos neurotransmissores, né? Porque quando a pessoa ela está muito angustiada, ela está com um problema muito grande, ela não consegue discernir muitas vezes o que está acontecendo com ela. Então, precisa de manter esse equilíbrio. E é esse equilíbrio que vai nos ajudar no processo terapêutico, a fazer com que ela realmente encontre ali qual que é o meu problema, o que eu posso ressignificar, e a gente vai trabalhando na clínica, né, dentro desse manejo, dessa fala, né? Porque a gente sabe que a psicanálise, a gente trabalha, né, com a escuta. Então, é o talking cure, né? A gente chama, né? A cura pela palavra. Ensinar aquela pessoa a se ouvir e perceber que realmente aquele passado já não faz mais parte do futuro, daquele presente que ela está vivenciando. Então, assim, para distinguir um pouquinho, né, entre o psicólogo, né, um psicanalista e o psiquiatra. Interessante. Uma outra coisa também sobre o narcisista, né? São alguns tipos que eles têm que você vai falar, né? Mas antes eu queria saber se todos eles têm alguma questão, tem algum tratamento para fazer e se todos são vingativos. Eu digo que o narcisismo primário, né, que é o primeiro tipo do narcisismo, ele é o natural. É o que todos nós, né, temos desde sempre,
que é onde a gente se cuida, né? Que a gente até chama, né, do egoísmo, daquele ego, né? Nossa, mas a pessoa é muito egoísta, só pensa nela. Esse é o narcisismo primário, é uma Que pessoa que antigamente falava aquele que olhava muito para o espelho, no né? A gente espelho achava é o que você vê no espelho, né? É você se elevar ali, né, num patamar, assim, não, eu sou da minha. Eu não quero atrapalhar ninguém. Deixa eu aqui com o meu ego me achar, sou bonita, sou perfeita, tenho o melhor emprego do mundo. Quem quiser chegar até mim, chegue. Então, desde que não atrapalhe a convivência com as outras pessoas, o seu desenvolvimento, o seu desempenho, a gente fala que está normal. Porque a pessoa ela tem que se sentir bem, né? Ela tem que se amar, se gostar, né? porque quando a gente é vítima de um narcisista, a nossa autoestima fica lá no pé. Né? Então, Sim, mas esse pouquinho aí de narcisismo, então, uma pessoa que ficou com a autoestima lá no pé é saudável, então. não, sim, para essa pessoa que está lá embaixo, sim. É. Agora, onde entra esse narcisismo que ele abusa do outro, né? Que ele pisa no outro, e ele já não é mais uma coisa saudável, né? Ele já passa para Ou um já está grau no interesse superior. alguma coisa material, né? Também, financeiro, Sim, o quando a interesse. gente fala, né, do narcisismo, assim, aquele que abusa, aquele que usa, é porque ele tem um interesse, né? É quando a gente fala, né, do invejoso, por exemplo, o invejoso, aquele que ele tem alguma coisa, mas se você tiver alguma coisa melhor do que ele vai buscar aquilo a todo custo. Então, ele pode Então vai enganar, ele pode denegrir você. mentir, ele vai te Vai falar que você denegrir. está roubando, que você está saindo com o chefe, que você, né? Ele vai falar horrores. Nossa, e se for mulher, então nem se fale. Se for mulher, pior, né? Porque a mulher, ela vai lá no chinelo. Mas o narcisista, ele é aquela pessoa encantadora. Ele vai chegar até você. Se você interessar para ele vai te manipular, ele vai te encantar, ele vai te colocar lá no pedestal, né? Essa é a forma que ele chega, sabe? E Quando depois chega puxa, né? o pavão, sabe o pavão quando ele chega e abre assim, né? Eu estou aqui, eu sou a melhor pessoa do mundo e eu te encontrei para te fazer a Partidão. melhor pessoa do mundo. É. Então é aquela pessoa que vai te seguir, né? A gente fala, vai stalkear? Vai te seguir, vai ficar no seu pé ali, vai curtir todas as fotos, vai falar que você é a melhor pessoa do mundo, que você tem um Vai te corpo, elogiar. vai te elogiar, que o seu olho é bonito, que a sua boca é bonita, você tem um cabelo perfeito, que você se veste bem, porque ele está conhecendo aquele ambiente que ele quer adentrar. Uhum. Ele nunca quer ficar por baixo, né? Ele sempre vai se endeusar, né? Como a gente fala, o narcisista mesmo, tem até aquela música, acho que é do não, acho que não é Nat Roots, que fala, né? Quando Deus te desenhou, ele estava namorando, sabe? Acho que Uhum. vocês devem saber dessa Tá. música. Por quê? Porque Já ele acha que ele foi especial, que ele foi quando, uma quando, obra-prima. Ele é quando uma obra. desenharam ele, Quando ele foi feito igual aquelas obra-prima de Michelangelo lá, de Leonardo da Vinci, né? Ele se coloca lá em cima. Então ele não sabe ficar por baixo. uhum. E para ele sempre se sentir para cima, ele vai conquistar as pessoas que ele escolher a dedo. Então ele escolhe, Sempre o todas são contatinho, né? escolhidas. Sim, Tem o plano A, plano B, plano C, eles têm D, todos os planos, eles têm todas todos. as cartelas ali. E assim, o financeiro chama muita atenção deles, a beleza, o status social, né? Se é uma pessoa que frequenta muitos lugares. E isso a gente falando aí, né, de uma pessoa que tem, né, uns status maiores, mas também aquele que não tem nada para entregar, mas Assalariado. se É, ele tem um achar que salário mínimo. sim, mas se ele tem um pouquinho a mais do que o outro, pronto, já é o suficiente para ele abusar. E ele entra Uhum. naquela situação
né, exaltando aquela outra pessoa, tratando bem, até o momento que é cômodo para ele. Quando passa dessa comodidade, né, quando ele começa a enjoar daquela situação, ele Por começa exemplo, a tratar mal aquela pessoa. então, eu tenho uma paciente que aconteceu uma coisa muito parecida com ela, Uhum. tá? Quando ela tava numa situação vulnerável, triste. Geralmente, quando a pessoa está depressiva, aí vem, né, vem para dar um apoio, não, vem aqui um ombro, né, vai conversando e tudo. Então, ela estava relatando isso. E aí começaram a namorar, já conheciam um tempo, então já deu essa segurança para ela, né? Sobre isso, pô, eu já conheço essa pessoa, né? Poxa, pessoa legal e tudo, mas a gente não conhece ninguém, né? A gente só conhece Não, depois que separa, nem quando casa. nem quando E casa, eu aí, diria isso. super, super galanteador, super, sabe, com ela, assim, fazendo de tudo. Falei, nossa, que cara fantástico. Aí ela estava falando que então, aí depois que eles se casaram, ficou bem, mas depois aí começa, eu acho que eles ou elas, né? Uhum. Quando casam, depois que casam, eu acho que conseguiu ali o objetivo, aí começa a mostrar, não é? Exatamente. Quando Porque o ele objetivo era consegue, né? casar. O Oi? objetivo é casar, é conquistar, é fazer aquilo tudo. E É, quando conseguiu, é onde ele vai dar aquelas pisadas de bola, na verdade, porque ele é tão arrogante que ele não consegue sustentar também aquela aparência. Então, por isso que ele vai lá e dá aquelas pisadas de bola, ele vai. E também, né, de certa forma, aquela pessoa já não está mais tão interessante quanto antes, né? Por quê? Porque ele dia a conquistou o dia. prêmio, né? Ele É, viu aquela realidade no dia a dia e não é tudo aquilo que, não, agora eu vou afrouxar. É claro que quando ele afrouxa, vale lembrar aí que muitos deles já têm uma segunda opção, uma reserva ali caso não dê certo, né? Eles já estão o tempo todo ali naquela situação de manipulação. Mas assim, dentro do relacionamento, é aquela mulher que ela vai falar, que ele vai chegar e vai falar assim: nossa, mas você tá relaxada, nossa, mas você não é mais daquele jeito, nossa, mas você engordou, você não tá uhum. mais bonita. Ah, mas vamos fazer. Não, não quero. Não, não, vamos sair. Ah, não quero. Ele começa a evitar aquela pessoa a todo custo, mas, por outro lado, ele continua fazendo as atividades dele escondido, né? Exatamente, como se tivesse, assim, é uma pessoa casada, mas com uma vida de solteiro. Com uma vida de solteiro. Porque ele não vai deixar de fazer o que ele quer, ele só não quer fazer mais com aquela pessoa. Uhum. Ele vai continuar mantendo aquele relacionamento. E aí, essa esposa, quando chega, né, ou essa namorada, quando chega e fala que, poxa, mas você não era assim, era diferente, por que você está falando assim comigo? Começa Aí a pede se. desculpa. Você não é tão perfeito como você imagina, você não é tudo isso. Ou em um momento dessa, né, de estar degredindo aquela imagem, né, da pessoa que está do lado, ah, mas quem que você pensa que você é, né? Ele só vai mudar um pouco essa atitude quando aquela pessoa, quando ele se der conta que aquela pessoa está percebendo como que ele é realmente. Porque essa Exatamente. pessoa ela vai ficando viva, ela vai, poxa, mas por que ele está fazendo isso? Ele não tem motivo. Aí você começa a ter voz ativa. Isso, se a pessoa tem voz ativa, aí eles ficam pianinho. Aí pede, nossa, Aí você me sim, desculpa, é porque aconteceu alguma coisa lá no trabalho, ai, você me desculpa, eu nem percebi. Aí vai. sim. Aí eu vou melhorar, né? Aí pega e pede Faz desculpa, eu vou inúmeras melhorar. promessas, né? Não, eu faço, eu te prometo, eu não vou mais fazer isso. É Não porque vai fazer. aí ele dá outras desculpas, porque é um processo de manipulação, né? E aí ele te manipula, né? É o tal, né? Do vai e volta, né? Do, do, Ioiô, do ioiôzinho ali, né? Vai e volta. E enquanto ele conseguir levar desse jeito, ele leva. Só que essa pessoa que está do lado, né?
o porquê que muitas mulheres elas acabam aceitando um relacionamento assim? Porque muitas sofreram, né, e sofrem de dependência emocional. E essa dependência Tem emocional também vem da filhos, não infância. está trabalhando. Geralmente esses, eles podendo ter condição, eles preferem que a esposa não trabalhe, cuide dos filhos. E aí, como que ela vai? Muitas mulheres falam, eu vou separar, eu vou sair, né? E eu vou Sim, para onde? não tenho nenhuma profissão, não Não estou tem, trabalhando, vou fazer o quê? é Então é uma difícil. forma de se manter nesse É uma relacionamento, né? escravidão, né? É uma escravidão. Nossa. E para muitos, né, elas aceitam por quê? Porque elas vivenciaram a falta daquele pai, né, para as Sim, mulheres, a falta também daquele tem isso. pai, a falta daquela mãe na infância. Então, quando elas conseguem uma pessoa assim, elas aceitam, né? Elas não enxergam que está abusivo. Só que assim, tem vários, né, níveis. Tem narcisistas que são muito agressivos, né? Que chegam a não pensar realmente, né, no que eles estão fazendo. E a manipulação é muito mais Abater também? forte. Esses A homens agressivos. agressividade, os agressivos já é um pouco mais além, né? Os A narcisistas agressividade, então, do narcisista é mental, é mental, né? O prazer dele te é destruir manipular, mentalmente, te destruir causar mentalmente, né? desequilíbrio. Ele causa realmente, e causa um desequilíbrio muito grande, que essa pessoa ela fica doente, né? Ela Olha acaba se só, transformando. então, tem uma outra cliente também que vivenciou uma coisa assim, começou a namorar, foi com o namorado. Primeiro, a gente, quando a gente está num relacionamento amoroso, eu Uhum. acho, agora eu vejo isso, né? Com algumas coisas. A gente passa aí dos 40, a gente começa a ficar mais esperta em algumas coisas, né? Quando a gente começa a se relacionar, e aí eu conversando com ela, foi a mesma coisa. Eu perguntei para ela, mas quando iniciou essa situação, no início do namoro, não teve nenhuma pontuação que você achou estranha? Aí ela pegou e falou assim: ele tinha um relacionamento antes do meu, né? Um Uhum. relacionamento muito tóxico, era muito, parecia que eles tinham muito desejo e tudo, aí eles iam, era relacionamento ioiô, vai e volta, mas ele é muito agressivo, ela brigava, jogava a roupa dele pro lado de fora e tudo, ela falando, né? E eu achando que ela era maluca, né? Até Sim, que aí eu peguei e falei assim, nossa, que mulher maluca. Ela falando, né? Que mulher maluca. Por isso que eu estou te falando, a mulher, ela tende a dar apoio ao homem, ao sim, narcisista, por exemplo. Né? Não estou falando que todos os homens, claro que não, porque tem mulher também, mas a gente está falando aqui no mês das sim, mulheres, falando das vítimas, né? sim. Mas aí ela começou a namorar ele, e aí ela falou: Não, Adriana, mas durou pouco, durou 3 meses esse namoro. Eu falei: Foi Uhum. libertação? Então, minha filha, muita proteção aí que você É, teve. Porque costuma não ser 3 meses, né? Costuma ser muito mais, né? Causa sim. uma dependência emocional a pessoa. Só que não deu tempo, porque essa pessoa, essa ex, ela tinha falado, sabe? Foi aí que ela ligou para essa namorada atual, né? Ligou para ela falando assim: "Você sabe com quem que o seu namorado tá? Tava essa noite?" Aí tirou foto, filmou, sabe? Aí mandou Uhum. para ela. Aí ela pegou e terminou, né? Ah, não, ela tinha terminado por uma outra situação, ela perdoou, ela já tinha terminado por uma outra situação gravíssima, que o cara, depois ela descobriu, essas pessoas, elas são muito misteriosas, né? Elas são frias, né? E aí Então, a gente fala que esse grau aí entra muita perversão, né? Aquele narcisista com um certo grau de perversidade, né? uhum, Que é uma pessoa mais fria, né? Que ela não mede esforços para ver o sofrimento do outro. Na é, verdade, ele sente prazer no sofrimento do outro.
mas aí já é um grau muito avançado do Tá. narcisismo, né? É isso daí. Que entra um pouco, né, dessa parte da psicopatia, né? Porque a gente sabe que um psicopata, o prazer dele É fazer a outra sofrer. é ver o outro sofrendo, no caso ali, né? Da Então, morte. no caso dela, ele descobriu que ele usava droga e ela pegou e terminou com ele, entende? Não foi na primeira, né? Na primeira chance. Uhum. Aí ele ajoelhou nos pés dela, ela estava falando. Aí tá. Aí passou, virou a noite, ela foi dormir, ele foi embora para a casa dele, ela foi dormir. No que ela acordou, um monte de mensagem para ela, sabe? Um monte de mensagem, ela, ué, gente, não é meu aniversário? Que é isso? Sabe aquelas coisas que parece que é aniversário? Um monte de Sim, mensagem no Facebook dela. Na época era Facebook, não tinha tanto Instagram, não era muito. Que foi? Dá uma olhada no perfil do fulano de tal. Na hora que ela viu, ele estava com outra no perfil, sabe? Com a ex. Tá lá, sim, assim, mas é porque ele tinha o desejo dele, de repente, é até de se expor para essa atacando a pessoa outra. para atacar a outra. Porque ele queria sentir o sofrimento. Poxa, eu saí numa situação, né? De repente ela não queria, mas é que ela me viu com droga, né? Eu até tentei enganar um pouco, mas eu saí numa situação que ela não queria, então agora ela vai ver que eu tenho uma outra opção aqui. Então eu vou atacar ela com esse novo relacionamento, dizendo que quem saiu por cima fui eu e não ela. É ela que tá Uhum. perdendo, né? Essa frieza que eles sentem, né? E aí, automaticamente, assim, uma pessoa, vamos supor, se essa sua amiga fosse um pouco mais dependente emocional, né? Que ia acontecer? Ela ia se sentir culpada por ter feito isso com ele. Poxa, mas será que ele não tá passando por algum problema, né? Eu peguei ele Eu usando não dei droga, de apoio. É. repente, né? Ele tá precisando de uma ajuda, de um apoio e eu não dei. Poxa, eu fui tão maldosa com ele, eu fui sem coração, né? Eu acho que eu vou pegar o telefone e vou ligar, vou pedir desculpa e perguntar: você tá precisando de ajuda? A gente pode superar isso juntos. Nossa. E pior que tem gente que faz isso, né? Tem Sem muito. condena. Mas no caso dela, ela riu. Ela ficou, lógico, ficou em choque, mas aí ela viu, nossa, que libertação, durou 3 meses, né? Não, Porque ela no tinha um caso filho dela, foi pequeno, ela realmente tinha um uma filho libertação. pequeno também, então foi libertação. Então, assim, eu acho que quando a mulher é mãe também, né, Uhum. responsável, né, que tem umas, né, que não são. Ah, tem de Mas, tudo. assim, no caso dela, ela falou assim, que libertação. Me Me livrei livrei. dessa. Devolvi para ela, né? É. Mas assim, o que é importante, né, Adriana, nesse sentido? É mostrar que quanto mais encantador for o início de um relacionamento, e você pode desconfiar. E sabe, muitas vezes a gente, né, principalmente as mulheres, a gente tem um sexto sentido. E às vezes a Tem. gente não dá essa atenção para esse sexto sentido. A gente E acha que é ele misterioso, a pessoa é misteriosa, mas tem mulher que gosta desses mistérios. Ou então tem. pensa assim, ah, isso é coisa da minha cabeça. Ah, quando você pensou que é coisa da tua cabeça, Você pode ter certeza que o tem negócio vai algum. acontecer. É, E sim, se você se coloca numa posição de aceitação, é, pode ser o mínimo que for, né? Essa mulher ela pode sofrer o mínimo e achar que não é nada demais. De repente você tá ali, conhecer uma pessoa bacana e passou algum tempo, né? Teve um certo abuso, você achou que era normal, né? Falou mais alto, teve uma agressão, não, só tá estressado depois de um dia de é trabalho, ciúme, é né? É ciúmes, porque é ele me alguma coisa. ama. Exatamente, porque ele me ama, principalmente nessa frase, é porque ele me ama. Não se sinta assim normal. Se atente, né? Pare para pensar, se olhe, se analise. Será que eu estou fazendo a coisa certa? É muito difícil, às vezes, a gente abrir mão de um relacionamento, porque muitas mulheres, né, são dependentes, principalmente essas que casam e não trabalham, né? Essas que de repente
principalmente, né? Eu não sei se pessoal de Portugal, né? De repente, se são brasileiros que foram para Portugal, então muitas vezes só o marido trabalha, né? De Não, são repente. portuguesas mesmo. Então, às vezes, vem também de uma cultura onde a mulher ela tem que aceitar tudo isso. Em Portugal tem umas culturas também assim, né? Mas muito parecida Sim. com a do Brasil, mas tem, né? Porque Tem é muito da mulheres mais colonização, né? Aquela época da colono, então as mulheres elas tinham que servir. Mas o que é o alerta, né? Hoje a gente está vivendo num mundo que a gente tem que respeitar um ao outro, né? Essa igualdade, essa equidade que as mulheres equidade que eu buscam. queria falar, exatamente. Não é que as mulheres querem igualdade, as mulheres querem equidade, Equidade. que é um É um nivelamento. nivelamento, né? É importante buscar, né? Não querer ser a mais, mas não se colocar lá embaixo, não aceitar, né, qualquer tipo de situação e buscar por um apoio, né? Ter uma rede de apoio, uma amizade, alguém que você consiga ali, né, desabafar, né? Se não tem ninguém, busque por um auxílio com um terapeuta, né? Seja ele qual for, Eu acho importante um independente. profissional, porque a amizade, às vezes, ela não está. De repente, a pessoa busca um apoio com um amigo, mas o amigo está pior do que ela. Aí talvez vai falar assim: não, você tem que aceitar, você não pode, entende? Sim, eu acho que o amigo, nesse sentido, ele é positivo em caso de haver uma agressão física, Ah, quando sim. parte, né, para uma coisa mais séria, uma coisa mais profunda, e não É, sentir aquele medo, porque muitas mulheres sentem medo, né, de sim. se expor de repente, né, às vezes não é nem Não quer medo, é a denunciar, vergonha, tem a vergonha, né, poxa, eu falo porque em sempre relação. vão. Ela tem medo de tanta gente culpou, né? Ah, eu vou passar por esse estresse de novo, aí eu vou ter que me explicar lá, ou eu vou denunciar, vou lá para a delegacia, eu vou ter que me explicar. Se for uma delegacia comum que não é da mulher, Não é da o mulher, delegado já teve casos disso, do delegado pegar e falar, ah, mulher, mas olha a tua roupa, né? Ainda sim, exato. passar por essa humilhação. Ah, eu já passo humilhação demais, eu vou lá para pegar mais. É complicado mesmo. E Mas assim, aí né? E aí, no sentido da terapia, né? Assim, eu sempre falo que muita gente tem preconceito com terapia até hoje, né? sim, Tanto homens quanto mulheres que acham que conseguem, né, passar por dificuldades, mas mostrar que a terapia, gente, ela é tão benéfica para nós que saúde. ela nos transforma de uma forma, nos deixa tão vivos, tão prontos para encarar aquela dificuldade que vem, que a gente às vezes até acha assim, nossa, mas era uma coisa tão complicada e eu consegui passar com tanta facilidade, mas por quê? Porque o processo terapêutico, ele te deixa assim, né? Ele te coloca nessa postura de propriedade, de autoconhecimento. A gente se blinda, né? A gente fala, quando a gente se Sim. conhece, a gente se blinda de tudo que vem de fora, a gente consegue ver, né, as pessoas de fora. Então, assim, é muito importante todo esse processo na nossa vida, Esse autocuidado, né? esse autocuidado. A psicanálise, eu achei muito interessante, como eu te falei, né? Eu tenho um. Eu gosto muito dela, ela é muito polêmica, eu já falei, né? Da Luana Piovani, eu acho ela. Não, ela a Luana, ela tá Ela é tá com muito tudo. polêmica, né? Como é que Ela é fala, né? polêmica, ela pega e Ela fala, tá, ela não tem filtro, né? não, Mas não tem tem uma coisa que filtro. ela falou da psicanálise, né? Que é como se ela é uma terapia que você vai lá, mas é para você se entender, não é para ninguém resolver a tua vida, né? Porque às vezes a gente vai num profissional para resolver. Ah, eu não quero pensar nisso. Eu quero que o profissional vá lá e fala para mim o que está acontecendo comigo. E aí ela falou: não, minha filha, né? Falando lá acho que muita Uhum. gente já viu esse podcast, Esse né? podcast tá Não, você famoso, vai né? afundar lá no buraco, ele vai olhar para você. E aí, tem mais algum lugar aí para você cavar? Mas não. Então agora o caminho é para cima, É vem, para né? cima. Agora Então, você chega lá no e fundo ela do deu uma poço, né? aula lá de psicanálise. Ela falou: o bom é isso, que eu fiz tanta psicanálise que agora eu já sei. Ela deu uma aula, né, de Mas psicanálise lá. você sabe, né? É uma pergunta que todo mundo faz
para não só para mim, mas para muitos psicanalistas, né, muito mais famosos aí, né, no nosso Brasil, né, no mundo, tem cura. Eu Isso. chego na cura. O que é a cura para você, né? Na psicanálise a gente fala assim, né? Até a Maria Homem, assisto muitas palestras, né? Cursos dela. E qual que é a conclusão? Como que você consegue enxergar essa cura, né? Será que eu sou capaz de mudar, né? É simplesmente você conseguir se analisar. É esse ponto que a Luana Piovani chegou. Ela fez tanta psicanálise que ela se conhece, ela se respeita e ela não permite que nada mais aconteça com ela. Exatamente. E aí que tá. Por ela se respeitar e se amar, ela é julgada. Ela é julgada como uma louca. Então, mas assim, todos são, todos Adriana. Eu te falo uma coisa, se você fizer uma terapia psicanalítica, as pessoas à sua volta, elas vão começar a te julgar. Sim, elas vão começar a te olhar diferente. Aí que está a questão, a gente não ligar para o julgamento dos outros, porque no final das contas, quem fica contigo até o final é você mesma. Sim. Quem paga as suas contas é você mesma. Né? Então, assim, a gente tem que parar e analisar essas coisas. Por que eu dou tanta bola para os julgamentos, para as pessoas fofoqueiras que querem falar isso? Porque é esse padrão aí que deixa a gente presa, amarrado para a cura, né? Porque é igual ela falou, eu acho que perguntaram para ela sobre essa cura também, né? Mas que não que não tem cura. Mas não é uma cura, mas é você se conhecer, é você se permitir saber ser qual você. É o seu limite e não permitir, né, que essas pessoas entrem. É isso que tá, porque quando a gente é vítima de um narcisista, é porque a gente permitiu, a gente deu brecha. Nós permitimos. Qual foi a brecha dessa insegurança, dessa questão de a gente achar que a gente não é merecedor de uma coisa melhor? Então, quando vem uma coisa mais ou menos, né? Da gente se contentar com pouco, né? É igual uma amiga minha falou assim: não, minha filha, nossa, tem mulher que tá doida para casar, ela não tá escolhendo muito, não. Então é isso. Até que ponto que casar e namorar qualquer pessoa e ter relação, qualquer tipo de relação com qualquer pessoa, te traz felicidade? Se a gente não entender que a felicidade está dentro da gente. Somos nós. Somos nós mesmos. Se a gente não gostar da nossa companhia. É aí que tá, sabe? A carência, né? É quando a gente não aceita a nossa própria companhia, né? Aí e a partir do momento que a gente se basta, que nós somos suficientes para nós, aquela pessoa que a gente escolher vai somar na nossa vida. Somar, exatamente. Ela vem para somar, para fazer a diferença, para crescer, para ser realmente um companheiro. Não é a metade da laranja, né? Não é a metade da laranja. Infelizmente não é a metade da laranja. Infelizmente, você... Porque a outra pessoa também tem problema. Sim, você só é meia laranja porque você vive num mundo onde a população, a sociedade introjetou, né, uma cultura dentro de você. Você aprendeu daquele jeito, né? Você segue passos, né? Você segue. Freud lá atrás já estudou isso na psicologia das massas, quando ele escreveu, a laranja inteira, né? A gente é laranja inteira. Só que quem faz você ser laranja, meia laranja, é você mesmo. É aquela mãe, é aquele pai que te castrou, né, lá no seu passado, que chegou para você e falou assim: não, você, menina, tem que crescer, já tem que aprender a lavar louça, já tem que aprender a cuidar da casa, porque você vai ser dona de casa e precisa de um marido. Para ser uma boa esposa. Para ser uma boa esposa, tem que... Você nasceu para ser esposa e mãe. Então, assim, em nenhum momento lá atrás, né, as mulheres ouviram: filha, você nasceu para ser o que quiser. Exatamente. Você vai ser médica, você vai ser dentista, vai ser uma arquiteta, vai ser uma terapeuta, mas você tem a capacidade de ser quem você quer. Então, você lá atrás já foi, né, podado. Você já nasceu numa cultura onde a mulher
ela é vista somente, né, como mãe e como a dona de casa. E aí, por isso que hoje tem tanta polêmica, né? Quando se fala de feminismo, quando se fala de buscar, né, essa equidade entre homem e mulher, essa capacidade das mulheres serem diferentes. É, vem tudo dessa nova era, né, que está surgindo agora. Quem sabe nessas próximas mulheres que estão nascendo, né, elas Eu serão diferentes, elas terão uma postura diferente e essa equidade que tanto se busca vai, né, existir. muito interessante isso. Então, agora, nesse meio tempo, agora, depois de tantos anos, né, eu vejo essa geração agora já restaurando o seu sagrado feminino, né? Muita gente fala disso, mas o feminino é uma necessidade sagrada mesmo. O masculino também, que é o racional. Então, a importância do homem na vida de uma mulher é imprescindível, claro, mas que não seja tóxico. A gente não está falando que a mulher ela tem que ser sozinha, solteira, que a vida de casada é ruim, que a vida de solteira é boa. Não. A relação ela tem que começar. Para ter uma boa relação, ela tem que ser primeiro com a gente. Né? A gente tem que se restaurar, tem gente que emenda, sai de um casamento, divorcia, passa 5 meses já está mostrando a foto no Às vezes Instagram. nem isso, às vezes já saiu de um e já está no outro. Já estava há muito tempo, né, debaixo dos panos, e aí pega e mostra assim, né? Nossa, já que a gente está falando de famosos, quer prova disso? Ana Hickman. Olha aí o bafafá que deu dela, né? Daquela briga de falar do marido que abusava, né? Que ele era um narcisista, e de repente começa a sair informação de que ela já estava com o outro, né? Então, assim, prova disso são esses vejo famosos. algumas fotos assim, mas ainda não entendi aquilo também. Assim, às vezes eu vejo. Ele fica Pelo que se fala, né, na notícia, né, que ela viveu um relacionamento tóxico já há muito tempo e que já estava com outro, né? Aí, né, a mídia fala tudo, né? A mídia ela conta tudo e a gente, no fundo, não sabe se é verdade, né? Então, a gente está falando de uma figura pública, e figura pública, a gente precisa dar esse exemplo, né? Agora, você falou uma coisa: uma pessoa que vive com um relacionamento de uma pessoa narcisista, ela pode se tornar uma pessoa narcisista? Se ela, por exemplo, no tiver caso da algum Ana traço. Hickman com A o Ana marido, Hickman é que ela provavelmente ela já tinha algum traço, né, para ela suportar aquilo, né? E também tem muito interesse financeiro nesse meio, né? Quando a e gente outra coisa, fala, tem né, aquela gratidão também dela com ele, porque você lembra que ele que salvou, ou foi alguma coisa que teve o cara até daqui de Juiz de Fora, tá? Um fã da Ana Hickman, aqui de Juiz de Fora, que foi até ela e tinha um amor para ela, porque ela é muito linda, né? Até hoje ela é. E ele foi e tentou matar o marido. Você lembra? É verdade, eu lembro, E me recordo dessa talvez, notícia. olha aí a culpa, né? E ela se sentindo E vem a culpada, culpa, aquela então, gratidão. e eu tenho que continuar isso, né? Então, assim, olha quantas coisas, né? Não porque é uma pessoa, né, que está aí na mídia, uma pessoa de sucesso, que deixa de vivenciar, né? Isso, E olha, quando a pessoa está dentro de uma relação assim, ela não. Agora a internet, mas olha, a pessoa não tem nenhuma ideia. Não, o meu marido, ele não é narcisista, não. Ele é ciumento. Né? Ele é ciumento, ele é zeloso, mas não, ninguém fala assim, não, né? Narcisista. Só quando você para, que você pega e fala, meu Deus, né? Aí você começa a ver um monte, as verdades, né? Que as verdades já estavam postas à mesa, só que você não quer acreditar. Mas você acaba acostumando, né? Porque às vezes está num nível também que não está incomodando tanto, né? Então, assim, enquanto está mantendo um certo equilíbrio, que tem, né? Eu acho que assim, quando você consegue manter, né? Você consegue fazer o que você deseja, que tem, né, esse acordo em certas situações, né?
dentro do seu lar ali, né? Que se tem uma conversa. Acho que tudo faz parte, né? Porque a gente fala que o relacionamento ele não é fácil também, né? Porque são duas pessoas completamente diferentes. E assim, quando você consegue, né, respeitar o limite daquele outro e ele respeita o seu, e entender que existe, né, os altos e baixos. O que a gente fala? Hoje a gente é muito influenciado, né? Não só pela mídia, mas por tudo. A gente é influenciado pelo trabalho, a gente é influenciado pelos amigos, pelo comércio, pelo marketing, pelo financeiro. Tudo isso influencia a nossa vida hoje. Por isso que a gente também tem aquele papo, né, de todo mundo, mas fulano é bipolar, fulano uma hora tá bem, outra hora não tá. Por quê? Porque a gente vive numa época que tem muita comparação, tem muito altos e baixos. Uma hora você tá bem, uma hora você não tá. Então, assim, por isso que é muito importante também distinguir, né, conseguir enxergar essa diferença entre realmente o narcisismo. Porque às vezes nem todo relacionamento, às vezes nem toda conversa, toda discussão diagnostica aquela pessoa, não, ele é um narcisista, só pensa nele. Não, às vezes também aquela pessoa está passando por uma situação que levou ele a ser mais áspero de repente, né? Levou ele a tomar uma certa atitude que não foi bacana, mas que a postura que ele chegou dentro da casa dele foi errada. E aí a mulher, né, também por outro lado, se está dentro de casa o dia todo limpando, cozinhando, cuidando de criança, e sobe e desce, faz isso, faz aquilo, e aí chega um marido estressado do trabalho, não vai ter uma conversa produtiva ali naquele sentido, né? E então, assim, é importante também, né, ter esse grau de compreensão e para ter esse equilíbrio, exato, para se ter esse equilíbrio, a gente precisa se conhecer. Por quê? Porque somos altamente influenciados pelo que a gente escuta na televisão, pelo que a gente escuta ali num vídeo na internet, por um vídeo no YouTube, por um Reels do Instagram, né? Exato. Hoje, se você for entrar no Instagram, você escrever narcisista lá, o que você mais vai ver vídeo 5 passos para diagnosticar um narcisista. 5 ideias para desmascarar um narcisista. Como desarmar o narcisismo. O narcisismo, ele nunca foi tão falado como tem sido hoje. Por quê? Porque qualquer sentimento, qualquer expressão que o outro demande, né? Já é narcisismo. Já é narcisismo. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ficar atento a tudo isso, né? Da mesma coisa, a gente falar do borderline. Né? O borderline também agora é a nova moda do momento, né? Aquela pessoa que na mesma hora tá de boa, já não tá mais, né? Não, porque mas dá para juntar isso em tudo, borderline e narcisista? Tem um pouco de narcisismo no borderline. Né? Porque todos entram naquela linha, naquele limite, né? Entre, né, a neurose, né, e a psicose. Tudo tem, né, é o limite. Então, assim, são os comportamentos, né, as atitudes é o que vai levar, né? Será que eu vou ser isso? Será que eu sou aquilo, né? Mas lembrando que tudo isso é uma influência do ambiente em que se vive. Tudo. É isso, gente. Tem alguma pergunta? Eu acho que o pessoal... o pessoal tá... se tiver alguma pergunta, né? Mas acho que foi assim, a gente falou bastante coisa bacana, foi bem interessante. Né? Acho que deu para englobar aí muita coisa diferente, né? Muitos assuntos, mas que todos se entrelaçam, né? Tá tudo dentro aí do... Nossa, foi muito esclarecedor, muito mesmo, sabe? E esse assunto, ele é importante... Peraí, deixa eu ver, eu acho que tem aqui. Para a gente ficar esperto nas pessoas que a gente permite entrar na nossa casa,
por exemplo, agora está na moda a gente... Deixa eu tirar aqui. Assim. A gente tem... Agora está na moda as mulheres mais velhas pegarem rapazes mais novos. Então a gente tem que ficar muito atenta, porque nem sempre tudo é amor, né, gente? Então, assim... Não, principalmente se essa senhora aí, né, tiver um pouquinho de dinheiro, né, e esse rapaz, ele perceber isso, né, ele vai usar. Às vezes essa pessoa, ela acha que está tirando vantagem de estar saindo com o novinho, né, mas é o novinho que está tirando vantagem dela. Da mesma forma os homens, né, que tem os mais velhos que ficam com as mocinhas, com certeza essas mocinhas têm um interesse também, além. A gente fala dos homens aqui, mas no caso aqui também tem muita mulher também que né? Tem, mulher tem. A gente fala, a mulher é muito inteligente, né? Então ela a Ivete, deixa eu colocar aqui, a Ivete Lopes, ela perguntou qual que é a diferença entre psicanalista, psicóloga e psiquiatra. Você chegou a falar um pouco do psicanalista e psicóloga, né? Sim, o psiquiatra é só o psiquiatra que pode receitar, né, um medicamento. No caso, o psiquiatra, ele não vai fazer um processo terapêutico, ele vai medicar aquela pessoa. Alguns psiquiatras, eles têm, né, uma formação psicanalítica, então eles levam um pouquinho na sua clínica aquela escuta do paciente, mas geralmente não. O paciente vai com uma indicação de um psicólogo ou de um psicanalista, conversa um pouco ali e ele faz a receita do medicamento, né? O psicólogo, ele só vai tratar aquele sintoma em específico. Geralmente, dentro do TCC, né, do comportamento, né? Você vai se queixa de um determinado problema, aquele psicólogo, ele vai tratar aquele problema, né? Ele vai buscar todas as técnicas necessárias para tratar aquele problema. Agora, o psicanalista, ele vai tratar a raiz daquele problema. Por quê? O que a gente entende? Quando você tem um sintoma específico, mesmo que você trate ele naquele momento, futuramente ele pode aparecer de outra forma. Né? A gente pode, assim, um exemplo assim que eu posso usar como base, né? Uma pessoa chega num consultório, né, numa terapia psicanalítica, falando que tratava problemas de ansiedade e que essa ansiedade levava a crises de pânico. Ela fez todo um processo ali para tratar aquela crise de pânico. O que essa crise de pânico trazia para ela naquele momento? Formigamento no braço esquerdo e taquicardia. Aí ela conseguiu tratar aquele problema ali, né, em específico, com algumas sessões com um psicólogo. Passou os sintomas, né? Ela fez o tratamento e, de repente, a psicóloga deu alta. Não, agora você não tem mais nada, não precisa mais fazer a terapia. E essa pessoa, ela te procura, né, falando, olha, eu vim até você como psicanalista porque os sintomas voltaram e voltaram ainda maiores. Agora eu desmaio. Então, a pessoa, além de ter, né, um formigamento, uma taquicardia, ela desmaia onde ela tá, ela não vê nada e começou a ficar com medo, além da fobia social, que não existia antes. Por que aconteceu essa fobia social? Porque, de repente, ela começou a desmaiar no meio de público. Aí parou de sair. Ela parou de sair. Então, assim, na psicanálise, a gente vai tratar lá na raiz daquele problema. Por que você está tendo esses sintomas? Por que você, de repente, tem uma ansiedade que te traz um pânico? A gente sabe que está lá interligado, né, em algum problema com a infância, né, com o relacionamento ou com o pai ou com a mãe, que causou, né, muito medo, porque a gente sabe que a ansiedade, ela vem do medo. Somos ansiosos por natureza. Então, assim, é todo um trabalho que demanda um certo tempo, um certo período, mas que quando essa pessoa consegue enxergar aquilo, ela consegue ressignificar aquele passado. Então, ela entende, ela se conhece como pessoa.
Então, essa é a diferença entre uma terapia psicanalista, um psicólogo e um psiquiatra. Uhum. Espero que eu tenha conseguido responder a Ivete. Obrigada, Ivete. Então, eu acho que deu o tempo, né? O bom desse daqui, da live aqui no YouTube, que pode passar de 1 hora tranquilo, né? Que a gente não fica naquela afobação, né? É verdade, ela rende mais. Eu acho que fica mais completo, né? É um esquema meio do podcast mesmo, que É, a gente bate esse papo, né? Consegue esclarecer bem e não fica corrido, né? Porque a gente sabe que no Instagram é 1 hora ali contadinho, né? Passou 1 hora, ele te derruba. bom, eu coloquei o link da. Deixa eu ver ali como é que tá. Gente, eu tenho que colocar o óculos, senão eu não enxergo nada. Eu não estou nem me enxergando aqui. Mas peraí. Eu coloquei aqui e fixei, né? Tá aqui em cima. Peraí, não, isso daqui não. Aqui, ó, não fixei, não. Deixa eu ver como é que fixa. É esse daqui, gente. Não, gente, aí eu tô falando. Tá aqui, eu vou colocar no comentário também. Esse daqui é o YouTube novo da doutora Lucélia, porque agora ela vai colocar mais coisas aqui, mas ela também tá aqui, olha, vou colocar aqui, ó, o Instagram dela. Incentivou a fazer um canal no YouTube. Ah, é tudo de bom, gente. Ah, Eu tá aqui faço muitas embaixo. Tá aqui lives, embaixo eu também faço. o meu e dela. Porque no Instagram, as postagens, os recados, as mensagens são poucas, são picadas, né? O YouTube você pode colocar tudo que você. Aqui tem tudo, né? Tem aqueles vídeos curtos, você pode fazer live agora na vertical, no Sim. YouTube, sabe? Eu sou muito suspeita, sabe? Assim, essa plataforma aqui, eu gosto mais do YouTube, sabe? Eu gostei demais também, é uma boa. Vou começar, vou colocar umas lives. Eu tenho várias lives que eu já fiz lá no meu Instagram. Salva e coloca aqui. Vou salvar e vou Tem jogar. muita gente que não tem Instagram. Aqui é bom para isso. Eu fiquei até arrepiada. Não sei por quê. Às vezes, quando vem uma confirmação para mim, me arrepia, sabe? Sim, A outra coisa também que é interessante aqui, olha, que você tem o vídeo curto, o short, você tem a live vertical também. E quando você fizer live ou vídeo sozinho, live, tá? Live, você pode fazer direto no YouTube. Aqui a gente está nessa plataforma porque somos nós duas. Quando tem um convidado, aí você precisa dessa plataforma. Agora, sim. quando você está sozinha, você pode entrar Faz na direto, do YouTube mesmo, sim. E entendeu? você viu, pessoal, que bacana ainda? Olha, a Adriana tá dando uma aula aqui pra gente de como fazer. Eu sou dessas, eu compartilho mesmo. Tudo que é bom, eu compartilho. Tem, E mas é tá isso, certo, tá né? corretíssimo, né? A gente leva o bem, compartilha o bem e recebe o bem. Exatamente. A gente é tudo aqui é uma família. Todo mundo Sim. aqui que está aqui, a gente já se conecta muito. Somos uma família. Eu sou muito grata aqui a todos. Sou muito grata a você também, viu, doutora Lucélia? Obrigada, foi um prazer te conhecer. Quando Bom, tiver uma outra live, a gente faz algum outro tema. com A certeza vai gente ter conversa. várias. Eu vou também convidar o Guilherme também, vou convidar outras O pessoas. Guilherme, eu falo que é meu parceiro de live. Então, a gente Ele pode tá fazer, fora. a gente pode fazer uma aqui também nessa plataforma, dá para a gente fazer trio, dá para fazer com 4 Legal. pessoas também, sabe? Ah, bem Então, e bacana. tem muita coisa aqui que a gente vai fazer, o convite vai Vamos chegar. deixar o convite para o Guilherme. Guilherme, você está me devendo, que você está sumido, né? Eu falei para ele que eu dei um desconto, porque eu sei que ele está em um processo de mudança, então eu É, compreendo, mas o pessoal sente falta, né? Porque a gente fala, quando a gente se conecta bem com uma pessoa, tudo flui, né? Da melhor é, forma possível. Assim como a gente, Adriana, eu senti uma conexão muito grande. Eu eu falo isso porque também. você é uma terapeuta holística, então você tem, né,
essas sensações, né? Essa vibração toda dessa energia. É claro que eu, como psicanalista, eu também acredito muito nisso tudo, né? Mas, assim, é uma terapia diferente, né? Até o convido interessante é isso. aquelas que vocês quiserem, né? Passar por uma avaliação. Eu até falei para a Adriana que eu geralmente faço uma avaliação com as pacientes antes de iniciar um processo psicanalítico. Acho muito importante, né, ter essa conexão com a pessoa para que as coisas fluam bem. Eu acho que é muito importante. E são técnicas excelentes, né? Cada uma no seu lugar, né? Do seu jeito, e que o importante é trazer o bem para todos vocês. E você também tem aquele programa de nutrição, não é? Sim, eu tenho um programa em parceria com uma nutricionista aqui de Manaus, né? São 40 dias levando para as pessoas a importância, né, da nutrição. Qual que é o foco do programa? Muitas pessoas entram e saem de dietas, né, e não conseguem entender por que não consegue emagrecer. E muitas vezes o problema não é na dieta. O problema é qual é, né, o significado da alimentação na sua vida. O que ela representa para você? Porque a gente sabe que o alimento, ele tem uma figura, né, muito importante ali para nós. A gente não come só por comer, né? Tem toda uma representação, né? A falta, às vezes, o excesso. E lembrando que tudo está interligado na nossa alegria, infância. a falta da alegria. A falta. A gente fala que o doce, por exemplo, por que você gosta tanto de comer um doce? Porque o doce para adoçar um pouco a vida, né? Um sentimento de euforia, de alegria, de bem-estar. E de repente, lá naquela sua infância, você não teve isso com a sua mãe. E quando a gente fala do açúcar, por exemplo, ele está muito interligado à mãe, aquele carinho, aquele afeto da sua mãe. Então, se você teve uma falta, você com certeza está suprindo aquela falta da sua mãe através do doce. Realmente, sabe o que faz sentido? Eu dei uma engordadinha depois, assim, eu já tinha engordado, já tinha dado umas engordadas aí. Mas realmente, depois que a minha mãe se foi, eu dei uma engordadinha boa. E realmente. Porque a mãe, né? A mãe, ela representa a tudo nutrição. que é de bom, né? Tudo que é carinho, A mãe né? é a simbologia da nutrição, né? Ela nutre. Ela nutre, é a mãe que nos faz nutre. Todo sentido. Ela que nos completa, né? Então, principalmente com o açúcar. A ligação do açúcar com a nossa mãe, com o nosso relacionamento materno lá na infância, é muito forte. Por exemplo, eu e meus irmãos, a gente não pode ver arroz doce, porque o arroz doce que ela fazia, quando alguém fala arroz doce, a gente... Por quê? Não é pelo arroz doce, é pela lembrança. Você já tem a lembrança, sim. E aí a gente se farta, aí não pode. Mas qual que é o que é importante você nesse momento levar? O que essa memória afetiva te traz, né? É uma coisa positiva? É alegria? Então, assim, se permita, se permita a comer sem culpa. Agora, o que acontece? As pessoas comem e logo em seguida se culpam. Ah, não. Então, por que eu me culpo tanto se eu estou comendo em exagero? Não, eu me culpo depois, que eu olho na balança. Mas é o depois que você se culpa, é depois que vem o arrependimento. Ah, tá, Então, porque na hora eu nem lembro. E é esse sentimento de culpa que faz com que você engorda. Ah, tá. Então, assim, se eu vou comer, eu tô feliz, então come feliz. Então tá, vou comer, amanhã eu me viro para né, fechar. Mas assim, mantenha o equilíbrio nos demais, né? Saiba manter esse equilíbrio nesse processo todo, né? Você vai comer uma tigela de arroz doce? Não, aí não. Você sabe que se você comer uma tigela de arroz doce, você pode ficar uma semana inteira sem comer nada, né? Não, assim, a gente falando... Arroz doce pesa. A gente falando de uma forma nutricional, né? A gente tem que ter essa consciência, mas assim, o que é importante é eu me permitir a comer, principalmente aquele bolo que tem um cheirinho de vó, que traz aquela memória afetiva. Broinha.
a broa, né? Esse arroz doce que lembra sua mãe, que você amava. É se permitir a esses sentimentos sem culpa. Porque Ai, quando a gente se permite, né? A nossa mente, ela funciona bem, né? Ela manda a resposta para o nosso corpo. é. Senão, o nosso corpo, ele trabalha em função dela, né? Então, assim, não é o que você come, é o como você come, é o que você pensa dessa comida, é o que Uhum. ela te representa. Você come hoje para matar, né? Sufocar, satisfazer uma emoção sua, uma angústia? Você come para Ah, matar a sua fome? Ou você come para aí sobreviver? já é uma compulsão, né? Aí tem Já hora vira uma que compulsão. você come, quando você está na ansiedade muito grande, você vai comendo e você nem Sim. percebe. Nossa, eu comi isso tudo, né? E a compulsão alimentar, quando a gente fala de compulsão, né, obsessiva pela comida, você percebe que todas as pessoas têm um rostinho mais redondo. E aí está interligado a quando, né? Em qual fase daquela criança na amamentação? Está ligada lá na fase oral. Por quê? Porque Ah, você sente prazer no ato de sugar o seio da sua mãe. E se a sua mãe fez um processo de desmame forçado, né? Não foi feita uma transição correta, aí você vai sentir aquela falta. E aquela falta você vai suprir através da alimentação. Então, muitas pessoas às vezes têm uma compulsão alimentar por conta disso, ela é fumante por conta disso, tem porque ela não criança, né, que já é obesa. a criança, mas a criança obesa é porque ela sente falta da mãe. Isso daí eu tenho comprovado porque eu tenho uns pacientinhos, todos com problemas de obesidade, mas que passam assim por muitas dificuldades dentro de casa, né? Principalmente quando acontece o divórcio. Uhum. Então, aquela falta ele supre através da alimentação. É. E aí tem todos esses poréns, né? Tem todos os poréns. Então, assim, por isso que a gente fala, né, que quando fala alimentação, emagrecimento, tudo está interligado na nossa mente. Então, assim, a psicanálise, ela não vai te ajudar só com algum sintoma, né, traumático. Ela vai te ajudar com uma série de outras coisas na sua vida. Ela vai trazer muito mais benefício do que você imagina. Muito bom mesmo. É Sim. isso aí, doutora. Então, a gente Obrigada. encerra aqui com chave de ouro. Foi muito Chave bom. de Quero te ouro. agradecer, sabe, pelas instruções. Eu também fui beneficiada aqui com essa live. Foi muito bom, muito esclarecedor. Você Que clarificou muitas coisas, bom. até nessa coisa do arroz doce. Agora eu vou começar. Sim, come sem culpa. Come, com certeza. Foi muito bom mesmo. E vai ter outras oportunidades, com certeza, tá? Então, assim, já Sim. tem o convite aqui. Eu acho que o Guilherme ele já não está mais aqui, porque ele acorda, eu acho que cedo, né? Ele acorda super cedo. Mas vai ter aí uma live, um trio aí, alguma coisa fazendo essa. Ou vamos ver, né? Talvez dois terapeutas holísticos e dois psicanalistas. Vamos ver, de repente. Dá um papo bom, né? Dá um papo Nossa, mãe, dá. bom, né? Aqui eu quero te agradecer e quero agradecer imensamente todo mundo que ficou aqui. Nossa, olha que legal, né? Já tem as Bacana, nosso tempo pessoas. pessoal. Eu É, agradeço também imensamente o convite, a oportunidade. Agradeço a todo mundo que está acompanhando até agora, né, nesse final. Espero ter esclarecido um pouquinho, levado um pouquinho da psicanálise, né, desse entendimento. Depois, quem for assistir novamente, se quiser, né, deixa as perguntas aí no isso. chat. A gente vai respondendo. Quem Trazer tiver também propostas também para a gente fazer uma nova live, né? temas, algum tema específico, Uhum. e também quem se interessar, né, pela terapia, estou à disposição, entre em contato, né? Conheçam a minha página no Instagram,
Tem bastante coisa bacana lá, eu vou né? colocar o seu link aqui no comentário aqui também, tá? O link da sua página no canal do YouTube. Você Vou coloca. começar a alimentar o meu canal no YouTube, fazer as Isso, lives por aí, que eu achei bem interessante, bem muito. prática também. Ah, muito. A gente fica à vontade, não fica igual assim, ai, tá acabando o tempo, gente, né? Aquela coisa. Você tá com o olho na tela e com o olho no relógio, né? Né? É isso. Exato. Então, olha, gratidão a todos e gratidão a você, viu? E até a Obrigada. próxima. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. É.